As minhas reflexões aqui sobre uma das ações, né, um item de uma das ações do BEPS que está sendo implementado no Brasil é a declaração país a país. Então vamos a ela. Dentro das 15 ações do BEPS, BEPS é um acrônimo para Base Erosion, Profit Shifting, erosão da base tributária e deslocamento de lucros, né? Essa ação coordenada do G20 com a OCDE, ela visa incrementar as arrecadações dos países. Isso é óbvio, é evidente, é uma ação global. O mundo diminuiu, né? Ficou todo mundo mais próximo, e a legislação tributária precisa caminhar nesse sentido, precisa recorrer a essas ações. Então, essas ações coordenadas visam a isso. A ação 13, ela tem a ver com um ponto muito sensível aqui no Brasil, que é preços de transferência. Isso é um ponto largamente discutido nos fóruns internacionais, porque a legislação brasileira de preços de transferência, ela se afasta de alguma forma do padrão adotado nos demais países, uma vez que ela trabalha com margens de presunção absoluta fixas. A adequação desse regime ou a inadequação desse regime não vai ser objeto dessa conferência, mas chamar a atenção que essa Action 13, a ação 13, ela está focada em preços de transferência e ela cria, nesse momento, o chamado Country by Country Report, a declaração país a país. E o que ela visa? Ela visa, de alguma forma, criar uma linguagem única em matéria de preços de transferência que permita uma análise integrada das informações dos grupos multinacionais. Eles precisam falar uma língua comum, ter uma linguagem padronizada, e é essa o propósito essencial da ação 13. Dentro dessa ação 13, nós temos 3 documentos, o chamado Master File, o Local File e o Country by Country Report. O Master File vai ter informações gerais das operações, né? Sobre políticas de preço de transferência, acordos com as administrações fiscais, que são esses rulings que a doutora Ana Cláudia referiu. É um único documento e ele é acessível a todas as jurisdições que a multinacional atua. O Local File não, ele se destina a atender requerimentos dos fiscos locais. São informações detalhadas das operações locais, com as suas receitas de serviço, royalties, juros, e adota um modelo específico para cada país. E o objeto da nossa exposição é o Country by Country Report, que já foi de alguma forma referido pela doutora Ana Cláudia, vai ter informações gerais sobre as entidades do grupo. Entidades aqui abrange tanto pessoas jurídicas estabelecidas como estabelecimentos permanentes desprovidos de personalidade jurídica, as receitas, lucros, tributos pagos e número de funcionários alocados a cada uma dessas unidades. Ela é um relatório, é um report anual, e ele é acessível, como disse a Ana Cláudia, a todas as jurisdições em que a multinacional atua, e pode ser obtido onde já está se trocando as informações via o site da OCDE. A declaração país a país, ela é apresentada no país de residência da controladora final do grupo e só é obrigatória para grupos multinacionais que possuam receita anual igual ou superior a 750 milhões de euros. Ela é compartilhada entre os países pela troca automática de informações. Nós temos hoje 65 países que já assinaram um acordo multilateral de troca de informações, e, portanto, esses países vão estar trocando automaticamente as informações de declaração, e é considerado um elemento-chave do projeto BEPS, uma vez que, através dela, você vai conseguir ter uma visão integrada e conjunta de onde estão sendo alocadas as receitas dos grupos multinacionais no mundo inteiro. Agora vem a questão colocada para mim. Como eu lido com essa troca automática de informações, com essa circulação de informações sensíveis de grupos multinacionais com o requisito da confidencialidade? O que é confidencial quando aquela informação circula pelas pessoas? O que me garante que aquele acesso à informação não vai ser lido no meio do caminho e não vai ser distorcido ou desvirtuado no meio do caminho? Como é que os fiscos vão interpretar essa informação? Afinal, se eu aparecer no meu grupo multinacional com uma receita enorme
de serviços compartilhados no Panamá vão dizer, ah, peraí, você foi para o paraíso fiscal. Eu vou trazer e realocar esse lucro do Panamá aqui para o Brasil, porque afinal você está em um paraíso fiscal. Mas peraí, o mundo internacional hoje está usando o Panamá. Se vocês forem para lá, vão ver que tem várias e várias empresas estabelecendo lá os serviços compartilhados. É mais barato, o capital vai para onde é mais barato. Isso é base. Como é que eu vou trabalhar essa informação? Como é que eu vou trabalhar o uso dessa informação dita confidencial, né? Eu acho que são os grandes desafios que nós vamos ter agora pela frente. Já que a troca é inevitável, já que é o quando que é inevitável que vai saber, quais as garantias que os contribuintes vão ter, quais as proteções que nós teremos quando essa nossa informação privada, seja das pessoas jurídicas, seja das pessoas físicas, vai estar circulando livremente entre países. Como é que eu garanto a confidencialidade e o mínimo de privacidade nesse mundo atual em que não há mais limites à exposição pública das pessoas? Essa discussão foi muito abordada no Congresso da IFA. Assegurar o sigilo de qualquer informação confidencial ou comercialmente sensível é muito importante para os destinos das multinacionais. Isso foi extensamente abordado no Congresso da IFA, que foi no Rio de Janeiro, agora há um mês atrás, basicamente. Nesse Congresso se discutiu dos documentos que foi formalizado pela OCDE, um guia de 2012 chamado Keeping It Safe, que são recomendações para as administrações tributárias de como garantir e preservar o sigilo da informação que está sendo circulada dos contribuintes. Basicamente, eu tenho quatro indicações aqui. Cuidado na seleção dos funcionários que manipularão a informação, a imposição de limites em relação a quem pode acessar a informação, um sistema para detectar o vazamento de informação e observância de padrões internacionais de segurança da informação. Agora vamos falar da criação da declaração país a país no Brasil, no direito positivo brasileiro. Essa declaração, e aí vem aqui uma reflexão que é importante. Essas ações BEPS, elas dão recomendações que se adotem providências legislativas nos países, ou administrativas. A questão é que cada país tem os seus parâmetros constitucionais para a introdução dessas normas. E a introdução, portanto, deve seguir esses parâmetros constitucionais. E aqui fica o único estudo, um estudo bastante bom que eu encontrei sobre a declaração país a país, foi do professor Ramon Tomazella, que está publicado na revista Fórum de Direito Tributário. Depois eu posso passar para vocês o nome. E uma questão que ele levanta com bastante propriedade é a discussão sobre a legalidade do estabelecimento dessa obrigação declarativa por instrução normativa. Quem institui a declaração país a país no Brasil é uma instrução normativa da Receita Federal, a 1681, e ela é instituída no seu preâmbulo com fundamento no artigo 16 da 9779, que fala, em geral, de obrigações acessórias. As reflexões do Ramon passam por uma primeira, que é a própria disposição constitucional, que diz que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. A questão é, quando ela usa nos termos da lei aqui, não deveria ter uma lei para estabelecer essa obrigação? E por que eu digo isso? Porque a DPP, ela não é vinculada a uma obrigação principal de recolhimento de tributo no Brasil. Porque eu vou estar dando a informação da minha empresa. A obrigação de recolhimento de tributo no Brasil é feita por outras declarações, né? A DPP é simplesmente uma declaração, um retrato da alocação de receitas, lucros e impostos pagos no grupo multinacional. Ela não é acessória a nada. Quando o CTN fala que a obrigação acessória decorre da principal e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e o próprio nome diz, acessória é só aquilo que é vinculado a algo que é principal, você não tem uma obrigação principal, eu estou querendo obrigação acessória para quê?
Eu deveria, no meu entendimento, buscar uma base legal para isso. Esse meu entendimento é o entendimento do STJ em um precedente da ministra Denise Arruda, que diz que uma determinada obrigação acessória só pode ser exigida pelo fisco para instrumentalizar ou viabilizar a cobrança de um tributo. Ou seja, deve existir um mínimo de correlação entre as duas espécies de obrigações que justifiquem a exigibilidade da obrigação acessória. Eu não consigo enxergar aqui na DPP, até porque o próprio relatório da OCDE diz que as informações da DPP não devem ser utilizadas pelas administrações para determinar ajustes fiscais. Então, se ela não serve para isso, se ela é um indicativo, se ela é um retrato, se ela é uma coisa informativa, ela é acessória a quê? Ela não é acessória, ela é uma obrigação nova. E se é uma obrigação nova, o princípio da legalidade exige que seja estabelecida por lei. Também, quer dizer, ela tem que ter necessidade, utilidade e adequação, quer dizer, eu não vejo esses requisitos na DPP. Agora, o fato é que ela existe, ela foi estabelecida e nós tivemos que enfrentar o problema da DPP agora, no final de julho, com o lançamento o envio do SPED contábil, em que as empresas tiveram que passar por esse percalço. Quem é obrigado? Grupos multinacionais cuja receita global no ano anterior tenha sido superior a 2 bilhões e 260 milhões de reais, que são os tais de 750 milhões de euros que nós falamos antes. Eu tenho dois mecanismos para essa declaração. Eu tenho um mecanismo primário e um mecanismo secundário. O mecanismo primário é quando a controladora final do grupo multinacional é residente no Brasil. No Brasil, um estudo da Ernst Young que eu localizei fala que se espera, só para termos de comparação para vocês, nos Estados Unidos se espera que tenham 1.600 multinacionais trocando, preenchendo DPPs aí. No Japão, 1.600, na China, 468, Reino Unido, 426, Alemanha, 346, por aí vai, Brasil, 69. Até depois uma reflexão na palestra que o Dr. Moisés vai fazer, será que as nossas CFC não desincentivaram a multinacionalização das empresas no Brasil? É uma questão a se colocar, nós temos 69 empresas. Mecanismo primário, então, controladora final residente no Brasil. Mecanismo secundário, essa obrigatoriedade de apresentação da DPP por uma entidade residente no Brasil que não seja controladora final. Quer dizer, uma empresa do grupo multinacional aqui no Brasil pode ser obrigada, sim, ela a fazer a declaração país a país. Quando é que isso pode acontecer? Quando o controlador final não for obrigado a entregar a DPP no país de residência, quando a jurisdição de residência do controlador final, isso são alternativas, tá? Ou a jurisdição de residência do controlador final não tenha firmado com o Brasil um acordo de autoridades competentes que exija a troca automática, ou quando tenha sido reportada a chamada falha sistêmica, que é erros do sistema que não tenham permitido essa transmissão de uma forma eficaz. Então, uma empresa brasileira num grupo multinacional pode vir a ser obrigada a apresentar essa declaração se essas condições não aparecerem. Tem uma outra alternativa, um outro mecanismo secundário, que é a entidade substituta. Existe essa figura, que é, eu posso ter dentro do meu grupo multinacional uma empresa num determinado país que eu eleja para dizer, olha, embora ela não seja a controladora final, ela que vai apresentar essas informações. Então, um grupo, imagina, eu tenho uma controladora nos Estados Unidos, com uma empresa aqui no Brasil, uma empresa na Holanda. E o meu grupo multinacional indicou a holandesa para informar. Essa holandesa é a entidade substituta e vai ser aceita desde que ela tenha efetivamente obrigações declarativas. Uma coisa importante que foi feita uma alteração nessa instrução normativa foi a criação de um mecanismo transitório, porque existem algumas... O Brasil colocou isso no SPED contábil em julho. Se essa informação não fosse colocada, eu poderia criar situações em que não havia ainda o acordo de autoridades competentes concluído com aquele país, e, portanto, aquele país não trocaria informação, e eu, entidade brasileira, seria obrigada a informar. Isso aconteceu efetivamente com os Estados Unidos, que não tem esse acordo concluído
com o Brasil. Então eu poderia chegar numa situação que a empresa brasileira fosse obrigada a informar. Imagina que essa jurisdição X não era indicada como substituta, ou não tinha uma jurisdição substituta, os Estados Unidos não tinha ainda esse acordo concluído, e o Brasil seria obrigado a prestar essa informação com muita dificuldade, porque a gente sabe que trabalha nas empresas e nos grupos multinacionais, é muito difícil eu chegar agora nos Estados Unidos, olha, dá todas essas informações aqui que eu vou fazer a declaração país a país aqui no Brasil. Inviável. E a Receita Federal, diante dessa situação prática, criou esse mecanismo transitório, permitindo que, se por acaso essa informação não for, se esse acordo não for concluído a tempo, aí sim, no outro ano faz-se uma retificação e passa a ser informado. Conforme prazo, como falei, anual, o bloco W da SCF, transmitido pelo SPET, eu tenho que indicar quem é controlador final, a entidade substituta ou a entidade declarante na jurisdição. Importante, o Brasil não aceita a indicação de entidade substituta. Então, se o controlador final está no Brasil, ele vai ser sempre obrigado a informar. E a falta dessa informação trava, não permite a transmissão da SCF. Conteúdo, acho que a Ana Cláudia já falou, isso está na sessão normativa, eu já estou com um tempo aqui curto, então já está encerrado aqui, já tomei uma notificação aqui, eu vou correr então. O conteúdo, vocês podem ver, que é basicamente informações de receitas e ativos da empresa, enfim, para formar o patrimônio. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de como é que ela é no SF, né, como é que é o bloco W, quais são as fichas que têm que ser preenchidas. Isso aqui é uma síntese dos dados, né, W100, 200, 250, 300, onde que as informações são colocadas, e as penalidades pela não apresentação, que são multas que estão estabelecidas também na instrução normativa. Um ponto também que eu, estudando aqui no material que levantou-se muito no OCDE, é que algumas divergências de interpretação dos países, quer dizer, o conceito de parte relacionada, por exemplo, que está lá eu tenho que separar as minhas receitas feitas com terceiros e receitas obtidas em operações com partes relacionadas. O que vem a ser parte relacionada? A legislação tributária brasileira, por exemplo, ela não traz esse conceito, ela traz o de pessoa vinculada. O Perguntas e Respostas da Receita esclareceu que parte relacionada vai ser aquilo que está considerado dentro do grupo multinacional na própria instrução normativa. Mas em alguns países não tem essa clareza de conceito. Número de empregados. Você hoje tem uma discussão muito grande em que momento eu considero aquele número de empregados. No final do ano, ao longo do exercício, conto todos que tive. Eu tenho empresas que têm os mobile employees, quer dizer, são empregados que estão circulando pelo mundo inteiro. Às vezes eu tenho uma empresa no grupo que ela que contrata os empregados e subcontrata, né, faz sessões de mão de obra para outras subsidiárias. Então, são questões que podem, campo de imposto pago, valor do capital investido e aquilo que é ágil. Quer dizer, tem uma série de questões que podem ainda necessitar de um nível de esclarecimento, um nível de convergência conceitual importante. E aí vem a questão final que eu coloco, segurança jurídica, não é? Porque, hoje em dia, o que mais me preocupa não é a garantia de que os fiscos manterão a confidencialidade. Hoje de manhã até teve uma palestra muito divertida do delegado da Receita Federal aqui, em Belo Horizonte, ele muito claramente disse, não, eu não posso falar, a língua coça, mas eu não posso falar. Quer dizer, a confidencialidade é um padrão ético aqui da Receita, nós temos isso. Mas o jornalismo investigativo não é. Hoje em dia, o grande risco é o vazamento da informação via hackers, que podem pegar essa informação e colocar isso a público. E pode produzir danos sensíveis à atividade econômica das empresas, porque tem informações sensíveis que podem ser reveladas. Então, é uma grande preocupação que eu tenho hoje em dia, é como adequar essa inevitabilidade do conhecimento das informações com o mínimo senso de preservação da individualidade de cada um de nós, seja no plano da pessoa jurídica e principalmente no plano
da pessoa individual, do indivíduo, que hoje em dia vem sendo cada vez mais exposto dentro de um mundo que está se perdendo um pouco a noção de individualismo. E com isso eu encerro a exposição. Muito obrigado.